Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje eu vou falar rapidamente de Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. Eu tive a ideia de fazer um vídeo para esse livro, né, que eu li anos atrás, né, eu acho que foi 4, 5 anos atrás, depois de ler uma passagem do Nossa Cultura e o que Restou Dela, né, que eu tô fazendo vídeos parte por parte desse livro aqui no canal, que o Theodore Darling fala sobre as distopias, né, que as distopias falam mais do presente de quando elas estão sendo escritas do que de um suposto futuro ou de uma previsão de um futuro. Para quem não conhece a história de Não Vai Acontecer Aqui, né, basicamente é uma sátira política, né, talvez podemos colocar na cesta de distopias, sobre os Estados Unidos caso um candidato com pensamentos autoritários ganhasse a eleição de 1936. Então a gente acompanha tipo a fase da pré-campanha, né, que as pessoas vão achando que ele simplesmente não teria chances, porque simplesmente são os Estados Unidos, então isso não aconteceria lá. E depois do tempo ele vai ganhando mais apoios e mesmo pessoas que não gostam da visão autoritária dele e votam nele, vão votar nele por causa que ele pode balançar o sistema, vamos assim dizer, acham que as instituições democráticas, né, conseguiriam domá-lo assim caso ele chegasse ao poder. E finalmente temos a vitória dele nas eleições e começamos a acompanhar o desdobramento do governo dele, né, com o desmonte de várias estruturas governamentais e de conquistas civis, né, como a revogação de direitos de votos de negros e mulheres, construção de campos de concentração para quem é considerado adversário político e por aí vai. Vamos acompanhando ele colocando em prática todo o pensamento autoritário que as pessoas achavam que isso nunca aconteceria nos Estados Unidos e que alguém iria impedir ele de concretizar essas ideias. Seja o Congresso, seja a Justiça, mas a gente vai vendo toda essa construção do autoritarismo nos Estados Unidos, né, inclusive com esse candidato construindo tipo uma SS para pressionar e perseguir adversários, ele indicando pessoas subservientes na justiça e por aí vai, a gente acompanha todos esses desdobramentos. Mas o objetivo desse vídeo rápido não é falar detalhadamente de todos os aspectos que são abordados no livro. O Sinclair ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1930, né? Foi o primeiro autor dos Estados Unidos a conseguir ser laureado, né? A ser laureado. Mas esse livro aqui foi publicado originalmente em 1935 e só foi publicado no Brasil em 2017, porque voltou a ficar em evidência nos Estados Unidos e foi resgatado, vamos assim dizer, por lá por causa da ascensão do populismo autoritário de Donald Trump em 2016. E abrindo um parênteses aqui, o Sinclair Lewis é um ganhador de Nobel, né? Me impressiona, mesmo ganhadores de Nobel ainda tenham títulos no Brasil inéditos. Resgata inclusive uma reflexão que eu fiz no vídeo da leitura do Um Testamento de um Excêntrico de Julius Verne, que foi publicado no Brasil mais de 100 anos depois, isso de um autor bem mais popular que o Sinclair Lewis, né, que não é tão conhecido assim. Mostra como o nosso mercado editorial assim é acomodado em lançar quase os mesmos títulos continuamente, né, dos clássicos principalmente. Fecha parênteses, né, e voltando ao assunto de Não Vai Acontecer Aqui, o que me levou a pensar nesse vídeo é que quando eu peguei esse livro para ler, né, tinha textos falando de uma maneira simplista de que ele prevê o futuro, ou algo desse nível, né, e que não faz nenhum sentido. Alguns outros textos mais coerentes mostravam que o Sinclair estava olhando para o que estava acontecendo na Europa, né, com a ascensão do nazismo e fascismo por lá e tentou imaginar esse mesmo fenômeno nos Estados Unidos. Só que isso não explica o contexto todo, né? Antes e depois que eu li o livro, li textos assim, matérias jornalísticas falando sobre essa época nos Estados Unidos, né, que mostram que nessa época que o livro foi lançado e escrito pelo Sinclair Lewis, a elite americana estava se deixando seduzir pelo autoritarismo, né? Tinha alguns que defendiam abertamente que os Estados Unidos precisariam disso, né, para conseguir sair da Grande Depressão ou pelo menos amenizar seus efeitos e manter um controle social também dentro do país. E talvez podemos considerar que até os 4 mandatos presidenciais que o Franklin Delano Roosevelt, né, conseguiu nos Estados Unidos, inédito e único na história do país, na época não tinha nenhuma lei proibindo de fato mais que 2 presidências, era apenas uma tradição que remontava desde a época de George Washington, que nenhum presidente até então quebrou,
até o Delano Roosevelt tentar o terceiro e depois o quarto mandato. E depois do Roosevelt, passar uma emenda constitucional proibindo mais de 2 mandatos nos Estados Unidos para presidente. Mas tudo isso pode ser considerado um sintoma dessa tentação da elite americana por um homem forte como presidente, né, um homem autoritário como presidente, e no governo FDR, né, além desses mandatos extras assim que ele recebeu, vamos assim dizer, ele também enfrentou várias resistências para conseguir passar a sua agenda do New Deal, inclusive ameaçando a Suprema Corte dos Estados Unidos caso ela continuasse derrubando as medidas que ele queria implementar para que o New Deal continuasse de pé. Então, quando o Sinclair escreve esse livro, sim, ele está olhando para o que está acontecendo na Europa, mas ele também está olhando principalmente o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Como a elite estava se deixando se tentar pela imaginação de ter um autoritário a seu serviço e como isso pode dar errado no final para todos. Porque não é porque nunca aconteceu que nunca vai acontecer. Vou ficando por aqui, né? E você, depois de já ter lido um livro, anos depois, leu uma reportagem, leu outro livro que ampliou a sua visão original que você teve da obra, né? No meu caso, né, eu tinha lido esse livro em 2020, 2021, por aí, e anos depois, numa matéria solta, eu li sobre essa tentação autoritária que a elite americana na época estava cortejando, inclusive tendo essa visão que o FDR seria esse homem perfeito para ocupar esse papel. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até.